Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Mais uma mensagem importantíssima, porque a fala do Papa Leão XIV, ela é muito pertinente para esses tempos. Muito pertinente para esses tempos. Em determinada altura da mensagem, o Papa fala que nós precisamos salvar a humanidade das águas do mal. Olha que profundidade. Em uma mensagem dirigida a um seminário sobre evangelização, Leão XIV convida a evangelização com as famílias, demonstrando através do testemunho o poder da graça e o valor do matrimônio sacramental. Ele nos exorta a acolher famílias afastadas, a superar o moralismo que ignora a graça e acompanhá-las com proximidade. Ele pede aos bispos e leigos que se tornem pescadores de famílias e construam comunidades vivas, abertas e comprometidas com o Evangelho. Eu vou ler então toda a mensagem para vocês. Queridos irmãos e irmãs, estou feliz após a celebração do Jubileu das Famílias, das crianças, dos avós e dos idosos. Um grupo de especialistas se reuniu no Dicastério para Leigos. A família e a vida para refletir sobre o tema Evangelizar com as famílias de hoje e de amanhã, desafios eclesiológicos e pastorais. Este tema exprime claramente a solicitude materna da Igreja pelas famílias cristãs do mundo inteiro, membros vivos do corpo místico de Cristo e primeiro núcleo eclesial a qual o Senhor confia a transmissão da fé e do Evangelho, especialmente às novas gerações. Ou seja, a família é o local, é a primeira igreja, né? É o local onde a família, ela perpetua as verdades de fé. A profunda sede de infinito inscrita no coração de cada ser humano confere aos pais e às mães a tarefa de fazer com que os seus filhos tomem consciência da paternidade de Deus, como escreveu Santo Agostinho. Assim como em ti está a fonte da vida, assim também na tua luz veremos a luz. Isso ele disse no livro Confissões. Nossa época é caracterizada por uma busca crescente por espiritualidade, visível especialmente entre os jovens, que anseiam por relacionamentos autênticos e mentores de vida. Justamente por isso, é importante que a comunidade cristã saiba olhar para o além, tornando-se guardiã diante dos desafios do mundo, do anseio de fé que habita o coração de cada pessoa. E é particularmente urgente, neste esforço, dedicar especial atenção às famílias que, por várias razões, estão espiritualmente mais distantes. Aquelas que não se sentem envolvidas, que dizem não estar interessadas ou que se sentem excluídas dos caminhos comuns, mas que, no entanto, gostariam de fazer parte de alguma forma de uma comunidade na qual crescer, com a qual caminhar. Quantas pessoas hoje ignoram o convite para encontrar Deus? Um mundo que muitas vezes não tem Deus, se afasta de Deus.
há uma recusa a Deus. Mas, diante de algumas coisas que acontecem no mundo, nós vemos como Deus faz falta no coração de pessoas. Pois bem, infelizmente, diante dessa necessidade, uma privatização cada vez mais difundida da fé muitas vezes impede esses irmãos e irmãs de conhecer a riqueza e os dons da igreja, lugar de graça, fraternidade e amor. Assim, mesmo tendo desejos sadios e santos, ao mesmo tempo em que buscam sinceramente apoios para ascender pelos belos caminhos da vida e da alegria plena, muitos acabam confiando em falsos apoios que, por não resistirem ao peso de suas aspirações mais profundas, os fazem deslizar para baixo, distanciando-se de Deus e transformando em náufragos num mar de estímulos mundanos. Vê se isso não é verdade? Estímulos mundanos. Quantas pessoas, quantos jovens buscam os prazeres desse mundo e acabam se iludindo? Quantas vezes eu já disse para jovens, pregando para jovens, que o mundo nunca poderia completar o que só Deus pode completar. Às vezes buscam as sensações, os prazeres, mas nada disso realmente completa como Deus. Entre eles, pais, crianças, jovens e adolescentes, por vezes alienados por modelos de vida ilusórios, ou seja, essas vidas dos influenciadores aí, por exemplo. Modelos de vida ilusórios, nos quais não há espaço para a fé. Esses modelos são fomentados por um uso distorcido de mídias que, em si mesmo, são potencialmente boas, como as redes sociais, mas que se tornam nocivas quando veiculam mensagens enganosas. Pois bem, o que move a igreja em seu esforço pastoral e missionário é justamente o desejo de ir pescar esta humanidade. Olha esse ponto aqui. De salvá-la das águas do mal da morte através do encontro com Cristo. Ou seja, toda essa humanidade que está aí mergulhada nesse mundo, nos estímulos mundanos, nos prazeres mundanos, nós precisamos pescar para salvá-las da água desse mal. E como salvar? Através do encontro com Cristo. Talvez muitos jovens de hoje que escolhem a coabitação em vez do matrimônio cristão, ou seja, estão juntados, né? Realmente precisem de alguém que possa lhe mostrar um modo concreto e compreensível, especialmente pelo exemplo de sua própria vida. O que é dom da graça sacramental e que poder ela lhes dá. Alguém que possa ajudá-los a compreender a beleza e a grandeza da vocação ao amor e ao serviço da vida, que Deus concede aos casais. Isso aqui é uma fala de São João Paulo II na exortação apostólica Familiares Consórcio. Da mesma forma, muitos pais, ao educarem seus filhos na fé, precisam de comunidades que os apoiem na criação de condições que encontrem Jesus. Lugares onde se realiza aquela comunhão de amor que encontra sua fonte última no próprio Deus, Papa Francisco. A fé é, antes de tudo, resposta a um olhar de amor, e maior erro que podemos cometer como cristãos é, nas palavras de Santo Agostinho, fingir que a graça de Cristo consiste no seu exemplo e não no dom de sua pessoa. Quantas vezes, num passado talvez não muito distante, esquecemos essa verdade e apresentamos a vida cristã principalmente como um conjunto de preceitos a respeitar, substituindo a experiência maravilhosa do encontro com Jesus. Deus que se entrega a nós
por uma religião moralista, pesada, pouco atraente, em certo sentido impossível de realizar na vida cotidiana. Por quê? Porque a fé católica, ela não é só o preceito e as regras, é viver também. Viver o amor, viver a caridade, viver, mergulhar em Cristo, né? Aquela experiência de você poder, diante de Jesus, que está ali no Santíssimo Sacramento, ou que você recebe na comunhão, você sinceramente mergulhar nesse amor que ele se dá por nós. E, em conseguinte disso, tem também as regras, os preceitos a serem respeitados. Mas é a união das duas coisas e não somente a regra. Nesse contexto, cabe antes de tudo aos bispos, sucessores dos apóstolos e pastores do rebanho de Cristo lançar as redes ao mar, tornando-se pescadores de famílias. Mas os leigos também são chamados a se envolver nessa missão, tornando-se, ao lado dos ministros ordenados, pescadores de casais, jovens, crianças, mulheres e homens de todas as idades e condições, para que todos possam encontrar aquele que sozinho pode salvar. De fato, cada um de nós, pelo batismo, é constituído sacerdote, rei e profeta para os irmãos e feito pedra viva, para a construção do edifício de Deus, na comunhão fraterna, na concórdia do Espírito, na convivência entre as diferenças. Por isso, peço que se unam aos esforços de toda a Igreja para ir ao encontro daquelas famílias que sozinha já não se aproximam, para entender como caminhar com elas e como ajudá-las a encontrar a fé, tornando-se elas próprias pescadores de outras famílias. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se nós no Brasil temos 100 milhões de pessoas, cento e tantos milhões que se dizem católicas, mas apenas 15, 20 milhões praticam a fé. Nós temos 80 milhões de pessoas que são aí muitas famílias que precisam ser pescadas para retornar ao convívio da igreja. Se nós tivéssemos de fato uma população praticante católica, nós teríamos que ter cada cidadezinha aí 8, 10 missas por final de semana e também 2, 3 missas diárias para atender os fiéis. Nós não temos isso, mas deveríamos ter. Não desanime diante das situações difíceis que você encontrará. É verdade que hoje as unidades familiares estão feridas de muitas maneiras, mas o Evangelho da Família também nutre aquelas sementes que ainda estão esperando para amadurecer e deve cuidar daquelas árvores que murcharam e não devem ser negligenciadas. Papa Francisco. Por isso é tão necessário promover o encontro com a ternura de Deus, que valoriza e ama a história de cada pessoa. Não se trata de oferecer respostas precipitadas a perguntas difíceis, mas sim de nos aproximarmos das pessoas, ouvi-las, buscarmos entender com elas como enfrentar as dificuldades, inclusive dispostos a nos abrir, quando necessário, a novos critérios de avaliação e diferentes modos de agir, porque cada geração é diferente da anterior e apresenta seus próprios desafios, sonhos e questionamentos. Mas, em meio a tantas mudanças, Jesus Cristo permanece, o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, se queremos ajudar as famílias a viverem caminhos alegres de comunhão e serem sementes de fé para outras, devemos, antes de tudo, cultivar e renovar a nossa identidade de crentes. Ou seja, meus irmãos, aqui eu entendo que cada geração, a igreja precisa mostrar o Cristo a cada geração. E às vezes a forma de mostrar pode ser diferente. Mas Jesus Cristo permanece hoje, ontem e sempre. Ontem, hoje e sempre. E aqui ele termina, caros irmãos e irmãs, obrigada pelo que fazem, que o Espírito Santo os guie no discernimento de critérios e formas de compromisso eclesial.
capaz de sustentar e promover a pastoral familiar. Ajudemos as famílias a ouvir com coragem a proposta de Cristo e os convites da Igreja. Recordo-me de vocês na oração e de coração concedo a todos a minha bênção apostólica. Vaticano, 28 de maio de 2025, Papa Leão XIV. Então, mais uma mensagem forte, e o que me chama muita atenção é ele falar que precisamos salvar a humanidade das águas do mal em que se inseriu. Isso é muito profundo. Lembra Papa Bento XVI, né? Que certa vez disse que a igreja existe para impedir o avanço do inferno. Olha, isso é muito forte. Então, continuemos muito em oração pelo Papa Leão XIV e por toda a igreja. Lembro a todos vocês que agora nós temos um canal para crianças, Católicos de Verdade Kids. Lançamos ontem, já tem um videozinho lá de uma animação bem legal, que será um canal voltado a catequeses para crianças, histórias, tudo em forma de animação. Então, se você ainda não conhece, digite ali na busca Católicos de Verdade Kids, se inscreva lá, ajude esse nosso novo projeto, e vou deixar na descrição do vídeo também. Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria e que viva Cristo Rei.